Olá pessoal, estamos aqui com o nosso traçador de curvas do Lockz aqui. E naturalmente eu estou aqui com o setup completo. A gente vai fazer umas experiências básicas. Estou aqui com o setup completo, com a nossa fonte de alimentação, a confiável Power Designs 5015. A razão pela qual eu estou usando a Power Designs ela é um pouco portátil, né? E não só isso também. É porque eu preciso de uma tensão aqui de 40 volts. Na realidade, o traçador de curvas funciona entre 32 e 40 volts. Então eu preciso dessa tensão e essa é a melhor fonte que eu tenho nessa classe aí de tensões. E o Lockz, na realidade, o traçador de curvas precisa de até 3,5 amperes para operar. Felizmente, a Power Designs não opera nessa corrente, opera até 1,5 ampere, mas para os nossos propósitos, pelo menos por enquanto, tá bem razoável. E naturalmente eu preciso do computador, o laptop aqui rodando Windows e o software deles. Então, muito bacana, tá tudo prontinho aqui para começar. Mas aí, bom, só um detalhe aí, para você que está se perguntando o que é um traçador de curvas, né, na realidade. O traçador de curvas, basicamente você tem os componentes, por exemplo. Os traçadores de curvas começaram no tempo das válvulas, né? A Tektronix, já poderosa em termos de equipamentos de teste, ela criou o Tektronix 570. Depois vocês me corrijam aí se vocês tiverem informação diferente, foi o que eu encontrei. Mas o Tektronix começou com o Tektronix 570, que era o traçador de curvas para válvulas termoiônicas. E o que o traçador de curva faz? Você põe o componente sob teste, né? A válvula, o transistor, diodo, etc. Você põe o componente sob teste e o traçador de curvas, e você programa ou você ajusta o traçador de curvas para ele tem toda a circuitaria interna que vai polarizar, vai criar um circuito em torno daquele componente de teste, com resistores, enfim, todos os resistores de polarização, tudo isso, e vai varrer um dos parâmetros. Então, por exemplo, ele pode varrer, no caso das válvulas, pode varrer a tensão de grade 1, ou ele pode varrer a tensão de anodo, e aí você vai conseguir ver na tela. Aí ele tem sempre um dispositivo gráfico, dormiu. Ele sempre tem um dispositivo gráfico XY, né, um display vetorial, em que você vai traçar a tensão ou corrente em um ponto do circuito e a tensão corrente em outro ponto do circuito. E você vai adicionando parâmetros aí e você vai conseguindo ver todos esses parâmetros como se a válvula ou o transistor ou o diodo estivessem imersos em um circuito real. Com a diferença do circuito real, com a diferença que você está num ambiente bem controlado, com vários voltímetros e amperímetros conectados de maneira que você consegue traçar isso. Vantagem do computador, obviamente, em relação ao Tektronix 570. O Tektronix 570 era um mastodonte, que era praticamente um osciloscópio, na realidade em modo XY, com toda essa circuitaria para polarizar isso. E eles foram evoluindo isso até chegar no Tektronix 575, que também era basicamente a mesma coisa, mas foi o primeiro modelo para semicondutores, e chegaram nos modelos 576 e 577 hoje, que são até a década de 70, se não me engano, o 577 era até a década de 70, foi lançado na década de 70. Todos são mastodontes, equipamentos gigantescos que ainda custam bastante caro no eBay, usados e tal. Então são equipamentos que realmente o pessoal dá muito valor aí. E esses equipamentos, na realidade, eles traçam, né, no display XY, mas com a tecnologia da época você traçava isso e não podia transferir esses dados para nenhum outro lugar. Você tinha que, na realidade, tirar uma foto, né, da curva, né, ou da série de curvas, e você conseguia aí botar isso no databook, né, do componente e tal, para o projetista conseguir ver mais ou menos o que era esperado aí, né. Então, é basicamente isso. E obviamente com a evolução chegou a linha, se não me engano a TEC chegou na linha 300, 370, 371, 372, que são analisadores extremamente caros e são bem mais modernos. Aí você tem GPIB, que você consegue transferir os dados para fora e tal, ainda assim no mesmo conceito, né? Uma tela, uma baita de uma bancada, digamos assim, né? Para você fazer os ajustes, né? Com botões, etc, etc. E você exportava isso via GPIB. Não creio que a linha 370 tenha USB, mas enfim,
Então a diferença é essa. A diferença é que você tem exatamente o mesmo tipo básico, né? Princípio de operação básica, mas com, obviamente, mais opções para exportar os dados, basicamente. E os 575, 576, 577, mesmo os 370, se não me engano, da linha 370, eles são caras que vão muito além, por exemplo, do que o Lockheed faz, tá? Esses são equipamentos que vão até, se não me engano, 3 ou 4 amperes e vão a tensões esdrúxulas de 1500 volts, tá? Então são equipamentos muito sofisticados em que vão a tensões altas justamente para atender aos transistores de alta tensão, né? Transistores de saída de horizontal, essas coisas todas que a gente naturalmente trabalha, né? Eram muito mais populares naturalmente nessas décadas e demandava esse tipo de equipamento, né? E hoje em dia, por exemplo, você tem a Tektronix não lançou mais nenhum traçador de curvas em si como um equipamento standalone, mas eles têm também unidades chamadas SMU, são unidades que são chamadas Source Measure Unit, são na realidade fontes de 4 quadrantes, ou seja, elas podem prover e podem atuar como carga também. São fontes de alimentação extremamente especializadas, estupidamente caras também, mas que e tem precisões da ordem de nanoamperes ou décimos de nanoampere em termos de medida, e microvolts ou nanovolts. Então você consegue fazer essas caracterizações dessas curvas também. As SMUs são excelentes para componentes de 2 terminais, diodos, LEDs, etc. Componentes de 3 terminais você precisa mesmo de um traçador de curvas, não tem jeito. então basicamente, esse é um apanhadão geral aí da tecnologia. Eu falei que os Tektronix da série 57, né, 575, 67, ainda tem preços muito altos no eBay, usados, tá? Os traçadores de curvas mais modernos são estupidamente caros, mesmo os usados, chegam na ordem de 5 a 10 mil dólares no mínimo, e os SMUs também estão nessa faixa de preço, talvez um pouco mais baratos, de 2 mil a 5 mil dólares, mas são equipamentos extremamente sofisticados para um fim específico. Mas é isso aí. Chega de bate-papo, vamos dar uma olhadinha no que é o software aí e como é que o bichinho funciona. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Bom, mostrando aí o bichinho, né? Tá aqui a carinha, você já viu no outro vídeo aí também. Mas você tem aqui, bom, as entradas dos componentes em si, né? Aqui você tem múltiplas entradas. O famigerado soquetinho, né? Que todos esses testadores baratos têm também, né? Os testadores pequenininhos portáteis têm, né? E aqui tem as entradas a parafuso, que aí garantem um pouquinho mais de, dependendo do tipo do componente, né, você consegue botar ele de uma maneira um pouco melhor, né? E aqui eu tenho uma entrada curiosa também, que acho que no outro vídeo eu imaginei que fosse a entrada do osciloscópio e tal, mas na realidade não. Isso aqui é para componentes desconhecidos. Então você tem aqui um Y, X, ZZZ, são marcados aqui. Esse tipo de soquetinho, você põe um componente qualquer desconhecido e ele reconhece, como nos outros testadores, os testadores mais baratinhos. Esse testador é um pouco mais limitado, ele não faz medidas de ESR, etc. Porque ele, na realidade, é para semicondutores, mas para semicondutores ele funciona relativamente bem aí. Nenhum deles é perfeito, mas ele funciona relativamente bem aí. E só mais um adendo aí interessante. Então, naturalmente, que bom, porta USB e o conector de fonte, né? Só um outro detalhe aqui, por exemplo, nas barras de terminais aqui, você pode botar diretamente os transistores, mas você pode também fazer como eu fiz aqui, pegar aqui um cabinho, aqui um conectorzinho que cabe um transistorzinho aí, TO220 perfeito. Isso aqui era um cabo do equipamento de som que eu desmontei há anos atrás da Gradiente. Só um equipamentinho aí, um conectorzinho, mas esse tipo de conector aqui cabe o tipo 31, os tipos 31 da vida, etc. E aí você põe os fios e mete lá com parafusinho e tá tranquilo. Outro que eu fiz, esse aqui eu fiz um pouco mais elaborado, que é eu usei um soquetinho de TO3, botei dois dissipadores aqui, mas esse aqui eu botei só um soquetinho de TO3, e aí você insere o transistor aqui para fazer os testes, aí pega a porquinha e conecta o coletor e tal, etc. Nos fiozinhos aqui você aparafusa lá no equipamento e aí você também consegue fazer medidas aí.
Então esse tipo de coisa aqui, a gente sempre, você sempre tem que ser criativo, né, para fazer o seu trabalho ser um pouco mais, simples aí. Então, enfim, vamos começar. Chega de bate-papo. Eu vou ligar aqui. Eu tenho minha tensão de 40 volts aqui, já confirmadas lá no Fluke. Deixa eu ligar aqui. Normalmente eu preciso fazer um soft start para ele, porque a fonte cai toda vez que eu conecto o equipamento. Ele fez um pum. Então aqui ligou o bichinho. Eu aqui no computador, o que eu faço? Eu vou aqui nas opções e tento detectar a porta. E aí ele pegou aqui os parâmetros do equipamento. Eu vou dar uma aproximada agora. Só queria que o equipamento que a coisa estivesse funcionando aí só para confirmar. E aí eu vou aproximar aqui na tela do computador e vou fazer só os trabalhos diretos na tela aí. Mas enfim, basicamente esse é o sistemão todo. Bom, tá aqui a tela principal, né, do software, né? Então, basicamente a opção que eu fui lá para detectar o bichinho era a configuração aqui, né? Você detecta o traçador de curvas, a porta serial que ele está conectado. Você tem uma série de outros parâmetros aqui que você pode redefinir características do traçador de curvas em si, né? Tem aqui a opção de calibração. Você tem modos de calibração que você normalmente precisa fazer uma vez. Se você não está fazendo medidas muito precisas, você faz a calibração uma vez e aí ele se ajusta aí, logo quando você compra, né, ou você roda o software pela primeira vez e tal. E aqui no caso tem as medidas, tem os tipos de medida, né, que o equipamento faz. O próprio traçador de curvas em si, você tem um script aqui de curvas, ou seja, você faz processos aí, ainda tem que aprender a linguagem de scripts desse cara. Você tem a autodetecção do dispositivo device under test, né, que é o dispositivo sob teste, que é o testezinho dos equipamentos desconhecidos, né, dos dispositivos desconhecidos, e a medida estática aqui, que eu ainda tenho que ler sobre isso, eu não lembro agora. Então vamos lá, vamos começar com o mais simples aqui, né? Vou pegar o nosso, coisa simples aí, diodinho, um N4148, botar aqui no conectorzinho em cima, tá? E aí eu faço aqui a detecção, por exemplo, do dispositivo. Então eu detecto aí um 4148 com diodo nos terminais anodo e catodo. E aqui, só uma descrição aqui. Isso aqui, todo testezinho básico faz. Então é tranquilo. A diferença é que esse aqui fica continuamente testando. Então você pode tirar e trocar os componentes de maneira mais rápida. Mas enfim, aí vamos lá. Vamos rodar efetivamente o filé mignon aqui da coisa, né? Esse aqui é o modo traçador de curvas em si. É bastante complexo, você tem uma série de parâmetros aqui que você pode ajustar. Inclusive, é uma coisa que você tem que ficar sempre alerta no traçador de curvas. Você não é uma operação em que você aperta um botão e ele faz o trabalho para você. Você tem que efetivamente pensar no que você está fazendo, que você pode efetivamente destruir algum componente, aplicando sobretensão, sobrecorrente nele. Então você tem que realmente botar a cachola para funcionar aí. E naturalmente são milhares de parâmetros. Os parâmetros principais aqui são, obviamente, as tensões que você aplica em determinados terminais. E é bacana, né? Ele tem um diagraminha aqui explicando como é que é a medida, o que cada grandeza dessas representa, né? Então você tem tensão de base, no caso aqui, né? Deve estar dando para ver aí, tomara que sim. Então acho que estou no ângulo. Então tensão de base de 0 a 30 volts, com passo, né? Ou seja, à medida que você vai fazendo você vai, enfim, o passo de obtenção das amostras, né? Aí tensão constante de coletor emissor, a corrente máxima de coletor, enfim. Isso tudo você limita, inclusive também com o tipo de resistor que você adiciona em cada terminal, né? O RC e o RB aqui. Então, dependendo da medida, você consegue fazer algo assim. E aí você tem, no caso aqui, esse aqui não é apenas você não apenas seta isso tudo manualmente. Aqui você tem também como controlar como a curva vai ser mostrada e tal, mas você não controla isso apenas manualmente, você tem a opção de Load Conditions.
Load conditions são setups pré-gravados, você pode ajustar isso tudo, você pode adicionar isso tudo. Então você tem aqui, você vê, transistores PNP, NPN, NMOS, transistores de FET de junção, PN, até reguladores, 78, tá vendo? E 79, reguladores negativos e positivos, então, e obviamente dispositivos a 2 terminais, dispositivo bidirecional, curva do diodo Zener, curva de diodos normais, tiristores, etc. Então tem uma série de coisas aí. Sendo o nosso um N4148, eu vou botar o bichinho aqui no equipamento e vou fazer simplesmente uma curva bidirecional aqui, a curva tradicional VI. Ele fala, aí é importante, você tem instruções aqui, conecte o dispositivo entre os terminais coletor e emissor, sem se preocupar com a polaridade. Então, na realidade, eu carreguei, digamos assim, o script, né? E aí aqui você vê que setou alguns parâmetros, a tensão de coletor, então, na realidade, o diodo está entre coletor e emissor aqui no diagrama. A tensão de coletor vai de menos 18 a mais 18 com um passo de 0,5 volts. E a tensão de base, o resistor de base não interessa. Resistor de coletor, eu vou botar, como o diodo é muito capaz, eu vou botar aqui 5 ohms, porque não tem absolutamente nenhum problema. E eu tenho só que limitar a corrente aqui a uns 30. Tá, eu não posso botar os 5 ohms, que eu vou queimar meu diodo. Você vê, você tem que pensar nisso. Que o diodo vai a... Estou tentando lembrar, o 4148 vai a 75 mA, se não me engano. Então eu vou botar aqui uns 60 mA. E aí eu aperto o Go. Tá aqui. Então ele foi. Olha só que interessante. Tomara que dê para ver aí que as cores que o rapaz escolheu para esse software são meio sofríveis. Mas eu tenho aqui, nessa escala aqui, eu tenho menos 17 volts e a corrente está aqui. Então eu tenho menos 17 volts e ele vai passando por todas as tensões até chegar ao zero e começa as tensões positivas. Chega na tensão de 0,6 volts, ele sobe exponencialmente até o limite de 60 a 62 mA aqui, que é o que eu estabeleci. Então essa aqui é uma curva típica de diodos, mas nos livros normalmente você vê também a curva negativa para cá, onde o transistor tem o breakdown, ou seja, esse traçador de curvas ele não tem a excursão de tensão suficiente para fazer o breakdown do diodo. Esse diodo é de 75 volts, então na realidade o traçador aqui não chega a esse ponto, chega até 36 volts, ou menos 18 no caso, né? Outra diferença interessante também é que você tem aqui a curva, você faz o controle, né, das curvas, né? Você pode desabilitar a curva, se você está medindo mais de um equipamento ao mesmo tempo, e você tem também os dados aqui, os dados numéricos em forma de planilha, para você poder exportar isso, você pode exportar isso e manipular esses dados no Excel. Você também tem um controle de eixo aqui, em que você põe as labels, decorações aqui, nos eixos aqui, tranquilos, e aí você consegue efetivamente fazer um gráfico bonito, né? Porque a vantagem aqui nesse tipo de... Sendo um PC, né? Você consegue imprimir, você consegue fazer qualquer coisa. Você clica aqui com o botão direito, você pode imprimir a imagem, copiar a imagem para o clipboard, e aí fazer sua edição aí dos seus trabalhos. Mas então, essa aqui é uma das curvas, tá? Outra curva, dá para notar interessante, né? Essa aqui foi uma curva bidirecional, ou seja, eu fui de menos a mais, de negativos a positivos. Eu posso ir um pouco mais estendido se eu usar a curva de diodos. E outro detalhe também é que, como a minha curva de corrente ela é linear, dá para notar aqui que a subida da corrente é muito íngreme, né? Então você não consegue ver muitos detalhes, né? A não ser que você fique dando zoom aqui e tentando ver exatamente onde é que está cada condição. Então, ainda na mesma ideia, eu vou fazer aqui a curva de diodo, só que logarítmico. Então, na realidade, o eixo Y vai mostrar o logaritmo natural da corrente. Neste caso aqui, deixa eu só desabilitar essa curva, não preciso dela. Eu vou fazer mais ou menos os mesmos parâmetros, 60 mA, só que aqui naturalmente eu vou de 0 a 36 volts, porque agora é uma curva de diodo específica que ele quer, e eu vou botar aqui o meu resistor a 75K, mesmos parâmetros, e aí eu vou fazer o teste.
e eu vou fazer o teste. Ah, tá, eu acho que os passos estão um pouco ruins, mas enfim, porque 0,5 volts não... 0,5 volts já é praticamente a tensão de joelho do diodo. Deixa eu deletar essa curva e vamos lá. Um pouquinho melhor aqui. Ok, então o que nós temos aqui? Só uma breve explicação. Aqui é o logaritmo da corrente, nesse eixo aqui. Então você nota o seguinte, a corrente é a mesma, o comportamento é o mesmo, só que ao invés de eu ter uma corrente fechadinha aqui, eu linearizei um pouco, eu expandi um pouco, eu linearizei um pouco essa corrente a partir aqui, ó, ponto 4, aqui é a tensão, ponto 3, ponto 35, ponto 4, ponto 45, ponto 5, quando chega em ponto 6, o diodo começa a conduzir de maneira significativa, que aqui é o zero, tá? O logaritmo de zero é 1. Então você começa a... Não, logaritmo de zero, bom... O logaritmo que dá zero, normalmente é 1. No caso do logaritmo natural é 2,7. 2,7 miliamperes. E aí você começa a subir a corrente alucinadamente até o valor de 4. Então, se eu pegar a calculadorinha aqui, é como eu falei, tem que usar caixola. Se eu pegar a calculadorinha aqui, o meu valor ali de 4, que é a corrente máxima, é o reverso do logaritmo natural. Então, na realidade, eu tenho 54 miliamperes ali naquela pontinha lá de cima. Quando eu tenho o zero, o exponencial de zero é 1. Então é 1 miliampere na realidade, não 10, não 2 ponto alguma coisa. Então aqui é 1 miliampere e começa a corrente a crescer até o valor de 54. Então você consegue observar melhor como é que a corrente se comporta. Enfim, isso é uma característica aí dos logaritmos, mas é só interessante aí. Bom, aqui agora, só mudando um pouco, fazendo uma curva de Zener, né, diodo Zener. Botei um diodo Zener aqui de 5 volts, e aí eu faço a curva aqui, faço o cálculo aqui da tensão de Zener, né? Aqui no caso a corrente é linear, tá? Vai até 30 miliamperes, eu limitei aqui, e eu tenho aqui na realidade a medida aqui 5.0 alguma coisa, 5.2 alguma coisa. Então você consegue efetivamente ver a curva do diodo Zener e avaliar qual é a tensão dele. E como ele grava a corrente não, a forma de onda, eu posso comparar com um outro Zener. Então eu vou pegar um segundo Zener, botar do mesmo jeito, né? Na mesma condição, e vou comparar os dois e eu rodo sob as mesmas condições. E aí eu consigo comparar as curvas entre os dois diodos. Esse diodo aqui está um pouco fora, esse aqui está 4.8, você nota que a corrente sobe bastante, 4.8, entre 4.8 e 4.9 volts. Então esse diodo Zener está um pouco fora, tá? Teria que ser 5.1, ou de repente eu botei na bandejinha errada, sei lá. Enfim, essa é a vantagem de se ter um dispositivo aí, um computador, né? E aí você consegue salvar os dados e depois carregar para posterior análises, né? E você também pode deletar as formas de onda individualmente ou apagar todas. Enfim, esse é o controle que o software te dá. Bom, vamos aí a um famigerado BC559, um BC559C, fazer o testezinho dele. E uma grande vantagem também é que, se você não sabe a pinagem, você põe o bichinho aqui no detector automático e você pode rodar o Autodetect sem ter que sair do traçador de curvas. Aí você descobre quais são as características do bichinho, a pinagem, antes de botar no seu traçador de curvas. Aí você volta para o traçador e põe a pinagem correta no bichinho aqui, quer dizer, o componente com a sua pinagem correta. Transistor, então no caso BC559 é um transistor PNP, tá? E você tem as curvas famosas, que seriam uma série de curvas normais aqui, né? As curvas mais famosas aí, e aí você carrega o processo aqui.
Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de 0 a menos 36 volts, o PNP as tensões são reversas, vou fazer um espaço de 0,1 volts, só para a gente ter certeza, e eu vou fazer a minha medida aqui no caso, é uma tensão, constante de VCE e corrente de base constante também. Então a gente vai fazer corrente de base constante, a tensão VCE é variável. E eu vou botar aqui um resistorzinho aqui o resistor de base é constante e o resistor de coletor, eu acho que eu vou deixar 1K mesmo, eu acho que não vai ter problema, porque a 36 volts vai dar 36 miliamperes, o que é compatível com o transistor. Então eu mando aqui brasa no teste e ele fez aqui a curva de medidas aí do bicho, né? Começou aqui em 0 volts, chegou a 0,5 volts e aí o transistor começa a conduzir de maneira séria, e aí chegou a quase 13 volts, aí a corrente de coletor começa a subir bastante. Essa aqui é a corrente de coletor, essa aqui é a tensão de coletor emissor. Então, por exemplo, eu posso ir aumentando a corrente de base, e aí faço as mesmas medidas, tá vendo? E aí eu vou caracterizando o transistor, fazendo essas caracterizações até o momento em que ele apresenta uma corrente significativa aqui de coletor. E aí com isso você vai fazendo as caracterizações, a caracterização do seu transistorzinho de maneira igual que a gente via nos databooks, né? Você via essas séries de correntes, né? Super bacanas e tal, e aí você começa a poder interpretar aí os valores, né? E aqui você vai acumulando as formas de onda. Então é super bacana para você ver isso, e obviamente você pode salvar os dados naturalmente e recarregá-los e salvar os dados e abrir no Excel, etc, etc. Então vai fazendo aí o trabalho, você consegue coisas muito interessantes, né? À medida que você vai traçando isso, você consegue coisas muito interessantes, como esse tipo de curva aqui, que eu cheguei a fazer num transistor absolutamente desconhecido. São as curvas bacanas aí, que você vê muito em datasheet, né? São bastante interessantes aí de curva VCE por IC a cada corrente de base. Enfim, esse aí mais ou menos é o apanhadão geral aí em termos de transistores. Bom, só aqui para completar, né, um dos grandes TO3, um BU208 aí da CID que eu tenho há muito tempo. Vou carregar aqui com uma corrente, eu acho bastante interessante. Vou carregar uma outra curva aqui, né, de corrente de coletor por ganho, né, com VCE fixo. Aí eu, na realidade, vou ajustar os parâmetros com o transistor de potência. Seguramente você tem que baixar as resistências, são as mínimas possíveis. E aqui no caso eu só tenho que limitar aqui porque a minha fonte de alimentação vai por vinagre acima de 1,5 amperes. Então você manda a brasa aqui, tá aí, esse aqui basicamente, corrente de coletor tá aqui, vai até 1 ampere, 1000 miliamperes, e o ganho, né, o ganho dele é bastante baixo, né, mas dá lá 35, é em torno de 450 miliamperes, o ganho máximo aqui de 35. Então você pode efetivamente, trocando transistores, você pode fazer a comparação entre eles e fazer o casamento. Isso é bom, por exemplo, transistores de potência, isso é bom porque você faz esse casamento legal para as etapas de saída, então você tem a melhor performance entre eles. Você pode botar múltiplos transistores aí. Enfim, aí você pode fazer a mesma coisa com os chips, você pode fazer a mesma coisa com qualquer classe de transistores aí. Mas enfim, essa é a operação básica do aparelho. E aí, bom, qualquer coisa, põe aí nos comentários se vocês tiverem ainda alguma dúvida aí, mas vamos lá. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É um baita de um equipamento, tem muito ainda a explorar aí, mas é um baita de um equipamento e eu ainda vou fazer muitos experimentos aí. É isso aí. Até a próxima e aquele abraço.